glória a Deus. Jesus, poder sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus por você que despertou, que está aqui pela manhã para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que responsabilidade trazer um estudo. A gente está acostumado a dar aula, com um monte de criança correndo para lá e para cá, pulando. Em meio a esse turbilhão todo, a gente tenta passar um pouco do nosso conhecimento, mas quando a gente está diante da palavra do Senhor, é muita responsabilidade, é muito temor, é muito tremor. De verdade, a perna treme. E como a pastora falou, hoje nós iremos falar sobre um estilo de vida que agrada a Deus, né? E esses discipulados, eles têm sido um estudo, uma preparação, né, para a nossa vida. David, que alegria te ver aí. Ontem eu falava de você para Deus. Louvado seja Deus te ver, motivo de muita alegria. Glória a Deus. Eu sou meio chorona, tá, gente? Não parece não, o povo acha que eu sou meio braba ali, porque eu fico ali no cantinho, que eu tenho uma fama de braba aí, mas eu sou chorona, sou manteiga derretida, né, Mariana? Mariana chegou na célula. Nossa, eu achava que você não brincava. Eu só achava que você era séria. Você brinca. Eu falo, eu sou divertida. A vida depois da segurança. Mas, glória a Deus. Eu ia pedir para desligar os ventiladores, que eu estou lutando aqui com as folhinhas, que a gente coloca umas colas, não sei para quê, mas a gente coloca, né? Mas na hora a gente acaba não lendo. Vamos à introdução do nosso estudo de hoje. O que Deus fazia na eternidade passada tem a ver com a natureza de Deus e nos ensina quem é Deus. O que Deus fazia antes do homem existir nos ajudará a entender o que Ele deseja que seja feito hoje, do que Deus mais gosta, do que Ele sempre gostou. Qual é o propósito de Deus? Nem sempre o homem existiu. Antes de criar o homem, Deus vivia na eternidade passada. Como era o estilo de vida daquele tempo? Como é o estilo de vida que Ele desejou para a eternidade que veio depois, né? Deus, Ele é tão perfeito que Ele nos ensina com o seu próprio exemplo de vida, né? Ele sempre existiu. Deus sempre existiu. E Ele nos ensina como viver um estilo que agrada a Ele, com a sua própria vida. E é isso que a gente vai aprender hoje. Deus nos ensinou, através da Trindade, como sermos e vivermos um estilo de vida que agrada a Ele. Deus se agrada em viver em conjunto. Se Deus fosse uma pessoa só, Ele estaria muito solitário na eternidade passada. A Escritura revela que o nosso Deus sempre subsistiu em 3 pessoas. Consequentemente, a atividade essencial de Deus, antes da primeira criatura vir a existir, era viver em grupo. Deus vivia em conjunto. A grande alegria de Deus, antes da fundação do mundo, o que mais agradava a Ele era viver em comunidade, o estilo de vida uns aos outros, né? Esse é o estilo de vida que agrada a Deus, aos outros. E você aí querendo viver sozinho, solitário, né? Dizendo que não precisa do outro. Deus, Ele nos criou para um estilo de vida de vivermos junto, né? Isabelle, conseguiu a frase? Não? Amém, eu falo assim mesmo. Eu queria deixar uma frase aqui, que certa vez eu vi no status, e eu quero dividir com você. Né? Essa palavra aqui diz que Deus nunca foi solitário. Ele sempre viveu em unidade, em conjunto, né?
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, ela nos ensina isso, que Deus sempre viveu em conjunto. Ele não é um Deus solitário, um Deus único. Ele é um Deus trino, né? E quantos de nós aqui, né, já achou que poderia viver sozinho, que poderia viver isolado, que não precisa do outro? E o Senhor aqui, Ele vem nos provar exatamente ao contrário, que a gente precisa um do outro para se completar, né? E certa vez, a Mariana, ali da minha célula, ela sempre senta ali naquele cantinho ali perto do marido, bem escondidinha. Ela postou uma frase que alugou um triplex na minha cabeça. A frase que ela colocou foi assim: a salvação é individual, mas a caminhada não precisa ser sozinha. E ela colocou uma foto da nossa célula. Aquilo ali mexeu muito, muito comigo. Porque, como de fato, a salvação ela é individual. Cada um vai responder pela sua salvação, né? A palavra de Deus diz, podem estar dois numa cama, um vai subir, o outro pode ficar. Não é verdade? Então, quando ela falou, quando ela colocou aquela frase, eu falei, meu Deus, quanta sabedoria numa frase. E a Mariana, ela tem 2 anos que aceitou Jesus, ficou 1 ano afastado e tem 2 meses e meio que ela frequenta células. Ela nunca esteve numa célula. E ela está amando. Quando a gente não tem algum evento, tem alguma coisa, aí ela fala, ai, podia ter célula hoje de novo, né? A gente teve uma reunião, ia ser online essa reunião, ela, poxa, a reunião podia ser em conjunto, né? Ela está amando viver em célula. E que maravilha isso! Né? Viver em célula é isso. É você entender que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E esse é o estilo de vida que agrada ao Senhor. Deus demonstra amor uns aos outros. Amar é um verbo na linguagem humana, mas em Deus, amar é modo de ser. A Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Isso explica porque um Deus em 3 pessoas, da mesma natureza, da mesma glória, do mesmo poder e da mesma autoridade, podem se relacionar entre si sem competir uma com as outras. Porque Deus se relaciona motivado por amor e demonstrando o amor. Jesus falava desse amor antigo entre pessoas na Trindade. Coloca para mim, por favor, João 17, do 23. Glória a Deus, aleluia. Está tudo escrito aqui, eu não vou precisar nem procurar. Jesus é bom. Que diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviastes e os amastes, assim como me amastes. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver, meu Deus, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Gente, que amor é esse? É você se sacrificar de uma tal maneira, a ponto de querer eu e você perto dele. E você aí querendo se desviar. Parece que o sacrifício de Jesus foi pouco por você? Ele morreu, ele entregou tudo, tudo, só para passar a eternidade juntinho de você. Lá no céu não vai ter calojo. Louvado seja Deus. Lá no céu vai ser perfeito. Será que no céu tem Coca-Cola, Bel? Não, parou de beber Coca-Cola. Eu tinha um spoiler que no céu não tinha. Né? Por isso, menina sábia, não vai ter. Obrigado, Jesus. Gente, no céu vai ser tudo de bom.
E o Senhor, Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos reinar eternamente com Ele no céu. Louvado seja Deus. Eu poderia, aqui, falar de amor de pessoas que me curaram, que continuam me curando com o seu amor, exalando Cristo sobre mim e sobre as minhas meninas. Mas não é sobre mim, é sobre a igreja de Cristo, é sobre eu e você, é sobre aos outros. E como a gente pode, expressar esse amor? A gente expressa esse amor através dos evangelismos que a gente faz, na comunhão um com o outro, no renovo, no voluntariado, quando amamos e cuidamos dos outros. Mas essa prática precisa ser diária no amor, com quem está à sua volta, amando com o amor de Deus. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas o Senhor colocou pessoas tão atribuladas na minha vida. É luta atrás de batalha, Você mata 5 leões por dia, parece que era um leão só, mas você mata em 5. Ainda mata um leão manco, que era do outro, que deu só uma pedrada no leão, não matou o leão e sobrou aquele leão para você. Eu não sei se na vida de vocês é assim, mas na minha é. Mas o Senhor faz o quê? Ele manda aquele atribulado, porque Ele sabe que você é atribulado também. E Ele quer aperfeiçoar o amor dEle através de você. Ele quer que você ame o outro como você gostaria de ser amado. É sobre isso. Se está aparecendo gente atribulada na tua vida, tem um segredo aí. É o Senhor querendo cuidar de você, aperfeiçoar para que você possa morar na eternidade com Ele. Para que você demonstre o amor que você... Gente, eu fui tão machucada, eu fui tão ferida, faltou tanto amor na minha vida. E hoje em dia eu sou tão amada, mas eu sou tão amada, eu sou tão constrangida em amor, que às vezes eu acho que eu sou queridinha de Jesus. Eu queria uma blusa daquela assim, faz para mim, David, queridinha de Jesus. Faz, Verônica, queridinha de Jesus, que eu vou usar essa blusa direta, porque eu sou queridinha de Jesus, porque eu vejo o amor dele sobre mim. Quem mais aqui é queridinha de Jesus? Louvado! Olha quantas blusas você vai vender, Vê. Todo mundo vai querer. Se quiser também queridinho de Jesus, amadinho do Pai, a Vê faz tudo, Vê? Faça! Porque o amor que eu sou amada todos os dias, eu quero amar, eu quero exalar esse amor, eu quero demonstrar esse amor. Talvez não seja perfeito como o amor de muitas pessoas por mim, mas eu prometo, eu estou me esforçando para cada dia ser melhor, para cada dia sorrir mais, para cada dia demonstrar esse amor mais, porque o Pai me amou e Ele colocou pessoas para me amar. E a gente precisa olhar para quem está à nossa volta e amar com esse amor, com esse cuidado. Estou nervosa, gente, que eu começo a falar e eu quero falar e não quero parar de falar, e o Senhor vai dando, mas a gente tem um estudo para dar. E esse estudo, eu entendo a pastora, quando ela vem aqui, que ela fala, eu não sou mestre, eu não sei, sim. Não, mas ela faz muito bem. Mas é porque o Senhor vai dando revelações, mas a gente tem aqui, A gente é doutrinado pelo Espírito Santo, a gente tem um discipulado a passar. E não é sobre você, é sobre o Pai. Pai Santo, guardai os teus, no teu nome, que me deste para que sejam um, assim como nós. João 17:11. Existe uma comunhão perfeita entre Deus na Trindade. O que identifica o amor e a comunhão? O amor enriquece a convivência com as características um dos outros, mas a comunhão faz com que cada um deseja agradar os outros. Comunhão é estar unido, a ponto de cada um conhecer a identidade do outro, a fim de agradar o outro. João nos lembra, no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ou seja, além de ser Deus, Jesus estava unido com Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus revela que o Espírito Santo estava unido com o Pai antes de ser enviado à terra, como está lá em João 15:26.
quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Deus vive em comunhão tão perfeita que essa comunhão é mais que união, é unidade. É assim mesmo, gente. Falo aqui novamente do nosso pequeno grupo, nossas células, lugar de conhecer um ao outro, de ter comunhão, estreitamento e enriquecimento na convivência, respeitando as características de cada um e alinhando para somatizar e sermos um em Cristo. Dos nossos grupos, das equipes do voluntariado, somando seus talentos e forças para avançarmos no reino. Então, o que é viver em unidade? É você pegar, o talento, o dom que aquela pessoa tem e multiplicar com o do outro, eu posso ter muito talento para decorar. Não tenho. É o Senhor que me dá. Mas eu preciso de pessoas de força para carregar a caixa. Eu preciso de pessoas altas para pregar, colocar um parafuso, um prego. Eu preciso de pessoas que se abaixem, que tenham uma coluna boa, para colocar algo mais no chão. É a gente somar. É a gente, sabe? A Leia cozinha. Mas, enquanto ela está cozinhando, ela precisa de alguém para picar o legume, alguém para lavar a louça, alguém para organizar a cozinha. Então, é somar, é pegar o que o outro tem de bom, é você enxergar. E isso acontece dentro das nossas células. Às vezes, a gente olha, a Úrsula mesmo, esses dias, falou, Isabel, vou mandar 2 meninas preciosas da minha equipe, da minha célula para a sua equipe. Eu percebi que elas têm talento para decoração, para cenografia, e eu vou enviar. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. É você olhar para o outro e você enxergar o talento que ele tem. Imagina você pegar a Isabel e colocá-la para cantar. Não vai rolar, gente. Não é esse o meu talento. Cada um tem o seu. E a gente precisa somar para que o reino avance. A gente precisa avançar. Para de achar que você é a cereja do bolo, que é só você que vai dar beleza naquilo ali. Um precisa do outro. Assim como Jesus, a todo momento, ele falava do Pai, a todo momento, ele falava do Espírito Santo. Ele mesmo, sendo Deus, ele sempre mencionava o Pai, ele sempre mencionava o Espírito Santo. Que sejamos assim, que possamos viver assim e entender que assim é um estilo de vida que agrada ao Senhor. Ele, mais uma vez, está dando exemplo para a gente de como vivermos. Procura olhar a grandeza que há no outro, olhe à sua volta, enxergue a beleza, enxergue o talento que o outro possui. Exalte esse talento. Sabe, a gente precisa um do outro. Sozinhos, mais uma vez eu falo, sozinhos nós não avançamos. Quando a gente procura se isolar e viver em unidade, assim, sozinho, só eu ali, não vai. A gente cansa. E cansa mesmo. E cansa e a obra do Senhor perece. E a obra do Senhor é que sofre. Eu achei lindo esses dias, a gente estava decorando aqui a igreja, e eu coloquei lá no grupo, quem poderia vir, quem poderia estar ajudando. E não é Miau, é Jaqueline. É porque só chamam ela de Miau, gente. Aí eu chamo de Miau, mas agora eu tenho que lembrar que é Jaqueline. A Jaqueline falou, eu não vou conseguir chegar a tempo para decorar, não vou poder ajudar, mas eu vou conseguir desmontar. Aí, quando ela chegou, já estava quase tudo desmontado, mas tinha as fotos aqui. Ela ficou ajoelhada aqui, final do culto todinho, tirando foto por foto. Mas ela cooperou, mas ela ajudou. Ela foi ali e fez. Se eu fizesse, no dia seguinte eu não estava andando. Mas ela ficou ali, o final do culto todinho fazendo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da minha preciosa Miau. Glória a Deus. Deus vive honrando uns aos outros. Uma das alegrias de Deus
é elogiar uns aos outros. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. O Pai e o Filho honram o Espírito Santo, enviando-o como Consolador. E o Espírito Santo honra o Filho e o Pai em seu ministério. Jesus disse: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. João 16, 13 e 14. Mas também Jesus honra o Pai, quando diz: Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17, 4. Jesus também lembra que a honra que um tem pelo outro na Trindade faz com que ele seja glorificado pelos homens, como está lá em João 17, 10, que diz assim: Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2,9, nos lembra: Deus o exaltou, a Jesus, e lhe deu o nome que está sobre todos os nomes. E é o Pai exaltando o Filho e lhe dando honra. Esse final de semana, né, na quinta-feira, eu presenciei algo que me constrangeu em amor. Nós tivemos o culto aqui, né, em ação de graça, pelo envio do apóstolo Davi. E acabando aqui, né, o culto, nós fomos ali ao Celebre para oferecer uma janta, uma recepção a eles. Eles jantaram e, após eles terminarem de jantar, o apóstolo, né, porque eu fico na recepção, eu fico ali cuidando ali de todo daquele serviço, enquanto as meninas estão na cozinha. Aí ele me procurou, ele falou assim: eu queria muito honrar a excelência do servir da senhora. Queria agradecer a senhora pelo seu servir. E eu queria agradecer a sua equipe por essa comida tão gostosa que vocês me ofereceram. Aí eu falei: peraí, vou chamar a minha líder. Aí chamei a Val, que a Val é a líder do servir. Aí a Val veio, ele ministrou uma oração linda sobre a vida da Val. Sabe, ele agradeceu, ele abraçou a Val, ele honrou a Val ali de uma maneira que nos constrangeu a todos nós que estávamos ali trabalhando. Era uma chorando de um lado, era a outra falando em mistério do outro. Mas aquilo ali foi tão bonito, que foi de uma humildade tão grande. Ele chegar até nós e agradecer, sabe? Querer honrar o nosso servir. E enxugamos as nossas lágrimas, começamos a continuar a servir. Daqui a pouco veio a irmã dele, aquela senhorinha que falou aqui sobre a vida dele. Meu Deus do céu, eu falei para ela: a sua palavra eu já sou crente, mas quase que eu aceitei Jesus de novo. Porque que fala mansa e penetrante dela. Aí ela veio, chegou perto de mim, falou: minha filha, eu queria tanto te agradecer pelo seu servir. Eu falei: muito obrigada. Sua equipe, eu falei: muito obrigada. Aí ela: e pela comida? Eu falei: então, a comida não é comigo, peraí que eu vou chamar quem é de direita. Aí chamei a Val novamente. Aí ela testemunhou, Leia, e isso diz respeito a você, que na última vez que foi servido um jantar, ela estava com problema de estômago e ela estava semanas sem comer, sem poder comer. E ela foi por educação, porque o apóstolo convidou, e ela foi, mas ela já sabia que não ia comer. Mas quando ela viu a comida, o cheirinho bateu no nariz, ela falou: vou comer um pouquinho. Aí ela comeu um pouquinho. Daqui a pouco ela comeu mais um pouquinho. Daqui a pouco ela comeu mais um pouquinho. Ela disse que ela repetiu umas 4 vezes a comida. E ela foi curada. Que aquela comida curou ela. E ela precisava testemunhar aquilo. Ela precisava testemunhar, honrar a pessoa que fez aquela comida. Aí eu falei: louvado seja Deus, pode deixar que eu vou passar isso para ela. E ela: mas a comida de hoje também, né? Aí eu falei: então, a comida de hoje é outra pessoa. Peraí, vem aqui, Val. Aí a Val veio. Aí ela: mas que comida gostosa e tudo. Gente, uma coisa simples. Uma coisa muito simples, mas que honra o outro.
Precisamos honrar os que estão à nossa volta. Eu estou aqui servindo os nossos pastores a todo momento. Eles me agradecem pelo meu servir, sabe? Me elogiam. Puxam minha orelha de vez em quando também. Mas glória a Deus, aleluia por isso. Faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento. Até o apóstolo falou que eu tenho cara de braba, gente. Quando eu estou servindo, ele falou que eu sou sinistra. Mas ele gosta. Mas que ele gosta porque é o meu papel aquele ali. É ficar com cara de braba mesmo, tentando. Mas eles nos dão um exemplo, né? Eles nos dão um exemplo de como honrar o outro, né? A gente precisa fazer isso dentro da nossa célula. A gente precisa fazer isso nos nossos grupos sociais. Você já honrou seu líder? Você já honrou seu colega de trabalho? Seu professor? Gente, dia do professor está chegando, hein? Você dá aula de informática, é mais ou menos professora. Tá bom. Ela só quer a honra só, ó. Quero ver, ó, alfabetizar, mas amém. Honra para ela também, Senhor, ela merece. Né, Aninha? Aninha, nosso dia está chegando, glória a Deus, aleluia. Já honrou seu professor? Seu pai, sua mãe, seus pastores? A menina que fica no banheiro, o menino que fica no banheiro? Já honrou, já agradeceu? Do estacionamento? A menina da água? Todos os voluntários, você já agradeceu o sorriso daquele irmão lá, que eu chego lá, ele está com um sorrisão para mim. Irmão, ó, glória a Deus, aleluia, o seu servir é lindo. Você não abre a boca, mas você me ganha com o seu sorriso. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Eu amo o irmão em Cristo Jesus. Que servir lindo. A gente precisa olhar nos olhos do outro e falar, né, elogiar, honrar. É tão difícil, gente, isso. Será que dói? Não dói. Fale, honre, porque o nosso Pai, Ele nos ensina. E o nosso Pai também, Ele nos ensina a viver em submissão com uns aos outros. Um dos maiores mistérios da Escritura é a submissão um aos outros na Trindade. Por essa razão, podemos dizer que a comunidade perfeita é vivida na Trindade. O Filho tinha total desejo de se submeter à vontade do Pai. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4,34. Mas é em Filipenses 2, 5, 11 que vemos o retrato completo da submissão que é estabelecido na pessoa de Deus. Que diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que o devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto, vemos que o Filho em submissão ao Pai e o Pai fazendo com que o Filho fosse digno de toda autoridade, para que todos os homens se submetessem ao Filho. E o detalhe mais importante é que Jesus recebe a submissão dos homens, quando a humanidade declara que Jesus é Senhor. O Deus Pai recebe a glória. Em todo o texto, vemos o Espírito Santo fazendo a vontade de Deus e agindo a serviço do Filho. Isso explica porque Jesus não negou o plano do Pai em salvar a raça humana da sua morte. Jesus poderia ter dito: a minha vontade é diferente da sua,
Portanto, eu tenho direito de fazer o que me agrada, mas pelo contrário, a submissão perfeita de sentimentos e planos da Trindade gerou o plano de salvação. Deus, Filho, deixou a glória da comunidade para caber num corpo humano e se submeter a nós na cruz. Isso é submissão. E eu fui procurar, o significado de submissão. Olha só, é a disposição voluntária para obedecer uma autoridade, não implicando inferioridade, mas sim papéis complementares, visando o bem comum. Então, você viver em submissão é você estar sob a mesma missão daquela outra pessoa, fazendo dela superior, estando ali, lado a lado com ela, né? Às vezes você fala assim, ai, mas fulano não tem capacidade para fazer isso. Não, porque ela não sabe fazer isso, então não vou colocar ela para fazer isso porque ela não sabe. Então, a submissão é você colocar o outro como superior a você e você andar lado a lado com ele, se submetendo a fazer a vontade de Deus. E Deus, Ele nos ensinou isso. Ele se usurpando, tirando toda a sua glória, tirando todo o seu poder, se esvaziando, assumindo a forma de homem, de ser vivo, carnal, pecador, mesmo não cometendo pecado, ele carregou todos os nossos pecados. E ele fez isso para fazer a vontade do Pai. Ele falou, Pai, eu vou. A quem enviarei? Eu vou. Eu faço. É preciso fazer? Eu faço. E você aí escolhendo o que quer fazer, o que não quer fazer, escolhendo não se submeter, às autoridades, aos líderes, porque os nossos líderes são autoridades sobre a nossa vida. Se ele designa algo para você fazer, se submeta àquilo. Ele viu potencial em você. Então, obedeça a seus líderes, viva em submissão. E concluindo esse estudo, diz assim a nossa conclusão. Por isso Deus nunca sentiu solidão na eternidade passada. Tudo era uma grande e majestosa comunidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo, amando uns aos outros em comunhão, em dependência e honra e em submissão aos outros. Esse é o estilo de vida de Deus. Esse também é o estilo de vida que agrada a Deus. Entendendo isso, com certeza, o coração de quem deseja agradar a Deus estará se perguntando, como eu posso viver isso? O que fazer para viver esse estilo de vida? E lendo e relendo esse estudo, me fez entender que o estilo de vida que agrada a Deus é amar e viver em comunhão, vivendo através do exemplo e da unidade de Jesus, Deus e o Espírito Santo. Porque Jesus, ele não é uma religião. Jesus é o quê, Betel? Jesus é um estilo de vida que a gente precisa seguir. Esse é o estilo de vida que agrada a Deus. É viver como o exemplo do nosso Pai. Viver com o exemplo que Jesus nos deu. Então, que possamos viver esse exemplo que o Pai nos deu como um estilo de vida mesmo. Vivendo na nossa essência, não somente aqui dentro do Ministério Batista Betel, mas na nossa vida, na escola, no trabalho, aonde quer que você vá, que você seja de verdade um imitador de Cristo, que as pessoas possam olhar para você e falar, eu conheço alguém que tem esse mesmo estilo. Eu conheço alguém que é parecido. Esses dias a Márcia confidencializou algo na célula, que ela falou que alguém falou para ela que ela parecia crente. Porque tinha uma outra menina que era crente, mas que não parecia ser crente. O que a menina fazia não era coisa de crente.
as pessoas estão olhando para a gente, o estilo de vida que a gente tem vivido. Então, a gente precisa viver o estilo de vida que o Senhor nos ensinou. Não sendo maiores ou menores, mas sendo parecido com Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.